Sejam bem-vindos ao programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui você vai aprender de diversas formas como Deus ensina ao ser humano maneiras assertivas de um bom proceder para viver bem e melhor. Nós vamos trazer ao conhecimento dos que nos ouvem, você que nos acompanha, que está aqui conosco, conselhos bíblicos e também aplicações práticas no dia a dia nas diversas áreas da vida. Eu sou o pastor Wallace Seidoperini e comigo aqui à mesa, nosso amado pastor João Carlos Braga. Pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor a todos aqueles que estão conosco assistindo a esse programa. É mais uma alegria que o Senhor nos dá de podermos dividir com todos aqueles que participam conosco sabedoria, coisa que vem da palavra viva de Deus para nós, diretamente para o nosso coração. E assim nós vamos, com esse programa, trazendo a todos os nossos irmãos a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Então, juntos nós vamos aprender e transmitir ensinos preciosos que contém na palavra de Deus. Vamos aprender e também compartilhar com aqueles que estarão conosco neste programa. Mas, João Carlos, fala para nós agora a expectativa daqueles que vão nos assistir deste programa. O que eles podem esperar deste programa? Bom, Wallace, dentro de tudo que a Bíblia nos traz, ela se dedica também a nos mostrar, a nós, seres humanos, aquilo que é a sabedoria de Deus. Nós temos uma ideia de que nós somos o ser que tem mais sabedoria em toda a natureza, em toda a obra criadora de Deus. Mas nós temos conhecimento pela palavra de Deus que existe uma sabedoria infinita, que essa é a sabedoria do Senhor e que está acessível a cada um de nós, que nós podemos usar essa sabedoria em prol da nossa vida, como diz o próprio nome do programa, né? Usar sabedoria para viver bem. Então, o nosso propósito aqui, nesse momento, é dividir com todos aqueles que participam, com você que está aí do outro lado, junto conosco, a conhecer e usar essa sabedoria de forma tal que a sua vida possa ter um fim proveitoso. Perfeito. E para isso, a nossa base sempre será a Bíblia, porque é para nós a palavra de Deus. É de onde nós extraímos todos os princípios de sabedoria, aquilo que norteia a vida do ser humano, aquilo que nos leva a viver regidos pela direção de Deus para que tenhamos um bom proceder de maneira assertiva, para que possamos alcançar os resultados, os bons frutos da forma correta de agir. Mas nesse primeiro programa, João Carlos, vamos então falar um pouco mais a fundo sobre o que é essa sabedoria que nós queremos apresentar aqui. Qual seria então a diferença de sabedoria para conhecimento, mero conhecimento? Bom, Wallace, nós separamos um texto do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então você vê aqui que o Espírito Santo, ele como que personificou a sabedoria. É como se a sabedoria estivesse falando conosco através do livro de Provérbios e em tantas outras passagens bíblicas. Mas as pessoas às vezes podem confundir sabedoria com conhecimento. Conhecimento é ter ciência de algo. Você pode, por exemplo, conhecer o que está contido nestes livros. Você pode conhecer acerca de um determinado assunto. Mas a sabedoria é colocar em prática o conhecimento de forma tal que, até mesmo em situações adversas, você possa encontrar uma solução, você possa encontrar uma saída. Então, é o conhecimento que nós podemos adquirir de tantas formas diferentes, mas aplicado de uma forma que nós podemos dizer correta, nos dada pelo Espírito de Deus. Há até uma das operações do Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria, que faz com que o homem saiba escolher, né, entre aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós podemos dizer, colocar as coisas certas nos lugares certos, nas horas certas.
Isso seria um entendimento para nós acerca de sabedoria, uma aplicação do conhecimento que muitas vezes nos é dado por Deus de forma tal a ter um propósito, um proveito na nossa vida. Então veja, nós estamos dizendo que o conhecimento é uma mera informação. As pessoas podem buscar o conhecimento numa faculdade, nos estudos, no livro, até mesmo um professor que ensina uma determinada situação, mas o conhecimento ele pode ficar apenas no vazio, ou seja, a pessoa tem o conhecimento, mas não consegue praticá-lo. Sabedoria é exatamente você pôr em prática aquilo que você aprendeu ao longo da vida. Então não basta a pessoa ter o conhecimento porque decorou uma matéria, ou até mesmo a Bíblia. Eu vou decorar o livro de Provérbios. A pessoa sabe os 31 capítulos do livro de Provérbios. De cor. Mas se ela não coloca em prática no dia a dia, na sua vida, no seu proceder, na sua forma de agir, ela não tem sabedoria. Não significa que conhecer é ser sábio. Na verdade, a sabedoria, e a sabedoria que nós tratamos aqui, é uma sabedoria divina. Ou seja, é andar conforme os preceitos de Deus. Exatamente. Se você reparar, na Bíblia, nos Evangelhos, não tinha ninguém que conhecia mais a Bíblia do que os fariseus. Eles tinham todo o conhecimento da lei de Moisés, todo o conhecimento dos livros do Antigo Testamento, que eles chamavam de as Escrituras, mas Jesus, ele aplicava aquilo na vida diária de uma forma tal que as pessoas até mesmo se espantavam. Que as pessoas perguntavam assim, mas que homem é esse? Que tem essas palavras com tanta autoridade, que coloca as suas palavras, faz as suas colocações com tanta autoridade, porque Jesus não estava apenas mostrando conhecimento dos livros de Moisés ou das Sagradas Escrituras, mas Jesus estava trazendo aquilo para a vida diária, para a colocação diante da nossa vida, de forma tal a tirar proveito disso. Essa é a diferença de apenas ter conhecimento para ter sabedoria. Aproveitando também o ensejo, João Carlos, Davi foi um dos personagens bíblicos que trouxe muitos exemplos de como proceder da forma correta, como agir bem para poder, diante de situações tão adversas que ele estava passando, ele conseguiu um resultado frutífero dentro daquilo que era o propósito de Deus na vida dele. Ou seja, ele deu muitos exemplos de sabedoria na vida cotidiana dele, porque após ser ungido para ser rei de Israel, do povo de Deus, Davi ele passou a ser perseguido. Então, Saul, rei, passou a persegui-lo, e naquele momento em que Saul estava perseguindo ele, tentando tirar a vida dele, Saul estava numa posição de inimigo de Davi, porque Saul andava, ele marchava com seus exércitos à procura de Davi para tirar a vida dele. Fala um pouco para nós como que seria o proceder de Davi com sabedoria diante especificamente daquela passagem que Davi encontra Saul ali na posição de seu inimigo, dormindo com os seus exércitos, mas ele evita ali uma tragédia, ele evita ali lançar mão de Saul. E ele poderia, olha, ele estava sendo perseguido, ele poderia tirar a vida de Saul ali e acabar com a perseguição. Mas por que Davi não agiu assim? Uma boa colocação, Wallace, para a nossa vida, não é? Se a gente fosse pensar com a razão humana, Davi ele tinha uma proximidade muito grande com Deus. Davi ele tinha recebido uma unção de Samuel. Samuel já havia profetizado que ele seria o rei. E aí, de repente, Davi se encontra numa situação de total vantagem entre ele e Saul. Saul está dormindo numa caverna e Davi está com seus homens ao redor daquela caverna. E mais, os homens de Davi ainda o incitavam: mata esse cão, tira logo a vida dele, porque ele estava perseguindo Davi. Davi ele entra, então você vê, ele tem todo o conhecimento, ele sabe onde Saul está, ele sabe que o momento é propício, ele sabe manejar uma espada e ele tem homens com ele que dariam a vida por ele. Esse é o conhecimento. A sabedoria é como que eu uso essa situação, qual a aplicação que eu vou fazer dessa situação. Davi entra na caverna
e ele não mata Saul, mas ele corta a orla da capa de Saul. E a Bíblia nos mostra exatamente o porquê que Davi toma essa decisão. No livro de 1 Samuel, capítulo 24, verso 6, diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Entre as duas escolhas que Davi poderia fazer, a escolha de matar e não matar, havia só uma delas que era sábia. E a escolha sábia era não matar, porque Saul ainda era o ungido do Senhor. Com todos os seus erros, com todas as suas falhas, mas Davi não tocaria no ungido do Senhor. Então ele corta a orla. O tempo passa, no dia seguinte Saul se levanta, está lá embaixo com o seu arraial, e Davi lá de cima então grita para ele e fala: "Ô meu rei, você está perseguindo um cachorro, me perseguindo dessa forma? Olha aqui, eu tinha condições de te matar." E mostra, você imagina o coração de Saul, quando Davi mostra o pedaço da orla, e eu imagino Saul fazendo assim, né? Olhando a sua capa, e realmente estava faltando um pedaço ali, né? E faltando aquele pedaço, então, foi visto. Primeiro Saul, ele chora: por que eu ia fazer isso com ele? Realmente ele não quer meu mal, mas depois ele vai ficar tão oprimido que ele acaba continuando até a sua morte. Mas imagine os homens de Saul vendo a postura de Davi, a sabedoria de Davi, ao ponto de que o general de Saul, que era Abner, depois de sua morte, ele vai lá e se coloca à disposição de Davi. Você vê o fim proveitoso daquela situação de sabedoria? Saul, talvez se Davi tivesse matado Saul, tivesse criado um grande cisma em Israel contra Davi. Mas pela sabedoria de Deus, que fez com que ele não apenas não matasse Saul, mas apenas cortasse a orla da capa de Saul, então fez com que homens e mulheres pudessem ver: esse é um homem sábio. Esse é um homem que realmente tem a sabedoria de Deus no seu dia a dia. E aí está aí o resultado. Lá na frente, Davi é considerado até hoje o maior rei que Israel já teve, usado pelo Senhor. Olha como que nós percebemos um princípio de sabedoria pela atitude de Davi. O respeito que ele tinha pelo ungido do Senhor. E ele vai e declara isso: olha, que Deus julgue entre mim e ti, mas eu não vou tocar numa autoridade que foi constituída pelo Senhor, por Deus. Então, a postura de Davi mostra a forma como ele aplicava esses preceitos de sabedoria no seu dia a dia. A oportunidade de ele agir contra Saul ele teve. Como ele poderia dizer: Deus entregou o inimigo na minha mão. Mas ele não. Ele mostrou que ele aplicava bem o conhecimento e a sua maneira de agir era um proceder de quem tem sabedoria. Então, a sabedoria, ela traz isso ao homem, ela forja o ser humano, ela coloca o ser humano para agir com autocontrole, para ser disciplinado, para ter domínio próprio. Domínio próprio, por sinal, é fruto do Espírito Santo, né? Correto. Então, você imagina ali um homem que está sendo perseguido, que por algumas vezes já tinha passado perto da morte por culpa de Saul, ele ter um domínio próprio, né? um autocontrole de tal forma ao ponto de dizer assim: não vou matá-lo, não vou matá-lo. E ele faz uma escolha sábia, que é a de deixar Saul vivo. Agora, João Carlos, levando para um lado prático da vida, no cotidiano, como nós poderíamos, diante desse exemplo bíblico que nós colocamos, aplicar na nossa vida cotidiana, no dia a dia, diante de qualquer situação da vida? Traz para nós um exemplo prático disso. Cada um daqueles que estão conosco agora no programa, participando conosco, deve ter uma experiência onde foi necessário ter domínio próprio, né? E eu me lembro de um dos irmãos da igreja que ele teve uma situação que ele recebeu uma missão no trabalho dele, mas uma coisa que ele ia ficar muito tempo longe, que ele não estava querendo participar daquela missão. Mas o trabalho dele foi lá e disse: não, você tem que ir. E ele conversando, eu tomei ciência disso, de que ele conversando com outro amigo dele, que era da área de saúde, o amigo dele disse assim: olha, eu posso te dar um atestado médico. Você mete o atestado médico e automaticamente a empresa vai ter que botar outra pessoa. A provocação aí, a oportunidade, né? E que é uma coisa que, entre aspas, está dentro da lei.
Sim. Se você tem um atestado médico, você pode ser dispensado do trabalho, né? Aí entra a questão da sabedoria, né? O que aquele irmão fez? Ele pegou, ele conta que ele até tentou pegar o atestado médico, achou que seria importante, mas quando ele se lembra que ele era um servo de Deus, quando ele se lembra que Deus não se agrada de um falso testemunho, ele falou, não, eu não vou fazer isso, eu vou para aquela missão. E ele foi, cumpriu aquela missão, afastou-se da família e tudo mais, e depois que ele voltou daquilo, graças àquela situação que ele passou, ele recebeu uma promoção no seu trabalho, e ele reconheceu que Deus estava ali, que Deus tinha dado sabedoria a ele para fazer a escolha certa de ir para aquela missão, de não pegar o atestado médico, e aquilo trouxe um fim proveitoso para ele. Então, isso pode acontecer comigo, Wallace, com você, isso pode acontecer com você que nos assiste, com qualquer um de nós. As propostas vão estar diante de nós, às vezes 2, às vezes 3. A pergunta é, qual delas é a proposta que a sabedoria de Deus aprova? Se nós tivermos isso na nossa vida, com certeza sempre teremos cada vez mais fins proveitosos conosco. Excelente! Estamos já chegando ao término deste primeiro programa. E sabedoria é isso, é olhar para a vida com os olhos de Deus, para você desfrutar de um futuro que Deus tem preparado para você com bênçãos, resultados e frutos da eternidade. Queremos lembrar que em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Pastor João Carlos, grato pela sua presença, estaremos sempre juntos aqui na apresentação deste programa e aguardamos você que nos assiste também nos próximos episódios, onde traremos vários princípios de sabedoria, não é isso? Creio que sim, creio que com certeza nós vamos poder tirar bastante de dentro da Bíblia Sagrada aquilo que vai nos dar, como diz o tema do programa, que vai nos dar sabedoria para viver bem. É isso. Acompanhe nosso programa, divida, compartilhe com amigos e familiares, porque aqui você vai viver uma transformação de vida, vai viver a melhor versão de você mesmo com a sabedoria de Deus. Então, nós queremos também chamar aos que nos assistem para participar conosco. Vai aparecer na tela um QR Code em que você pode fazer a leitura com a câmera do seu celular e nos enviar uma experiência, se você se identificou com aquilo que foi falado neste programa, se você lembrou de uma experiência de sabedoria que você viveu, pessoal ou familiar, ou de alguém da sua igreja, um conhecido, mande para nós um vídeo de até 1 minuto e quem sabe o seu vídeo pode ser selecionado e iremos exibir no nosso programa. Sejam todos bem-vindos, até o próximo episódio. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.